Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos com uma excelente campanha para comemorar a 100ª pregação aqui no canal. Para isso você deve comentar as pregações, participar com comentários. Nós estamos querendo chegar a 600 inscritos até a 100ª mensagem de pregação, então sortearemos 2 Bíblias àqueles que comentarem as pregações. Nesta bênção que tem sido este canal de evangelização, de permuta, de encontro com Deus, de doutrina da Santa Igreja. Eu, irmão Emanuel Maria, peço que você se inscreva, se cadastre para participar para o sorteio dessas 2 Bíblias. Vamos nos ajudar, vamos divulgar, para você ganhar uma dessas 2 Bíblias, celebrando as 100 pregações. A nossa gratidão, o nosso reconhecimento, contamos com você comentando as mensagens diárias. Deus os abençoe no seu poder infinito. Caros irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua grande mãe Maria Santíssima. A figura de Jesus Cristo, ela é universal e, portanto, de domínio público, digamos assim. Existem várias interpretações, vertentes, maneiras de ver o Cristo. Existem várias ideologias em torno de sua pessoa e figura. Para uns ele é Deus, para outros não, para alguns ele é um iluminado, para outros ele é um Maitreya, para alguns é um personagem de solidariedade mundial, para outros ele é o Cristo no Santíssimo Sacramento, para alguns ele é o pastor do rebanho universal das almas que aderem. Mas uma coisa é necessária ser dita: Cristo necessita ou quis necessitar de um ponto de referência da sua pessoa. Porque esse ponto de referência da sua pessoa não são tanto os evangelhos, mas a igreja. Porque é e foi a igreja quem deu autenticidade aos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, de João, das cartas de Paulo, enfim. Eu não sei se é do seu conhecimento, mas nos trabalhos sinodais para determinar a veracidade dos evangelhos, eram muitos os evangelhos de Mateus, muitos os de Marcos, vários os de Lucas, para a igreja, na sua sabedoria e na condução do Espírito Santo, tirar apenas um. Eram várias cartas atribuídas a Paulo, e a igreja vai tirar aquelas que são do nosso conhecimento. Então isso se chama normatização da fé. Jesus é uma figura central, universal, multissecular. Jesus possui uma universalidade garantida pela sua vida na terra, testificada pelos evangelhos. Mas ele quis precisar de um ponto de referência única, que é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Não se pode seguir Jesus Cristo a partir de ideologias. Não se pode seguir a Cristo a partir de doutrinas criadas, peneiradas, transformadas, comparadas. A fala sobre Cristo precisa ser única. A doutrina sobre sua pessoa e missão tem que ser única. Muito embora os teólogos avancem no estudo, sistemático, os gêneros literários, as dimensões escriturísticas, os compêndios sobre a pessoa de Jesus. Mas Jesus precisa ter uma interpretação que seja verdadeiramente digna do seu nome e, portanto, que leve as pessoas a uma transformação de vida a partir do encontro com a sua pessoa. Jesus não é uma figura avulsa, que cada pessoa pega e funda um grupo e coloca uma placa num local, 50 cadeiras de plástico branco e ali é a igreja. Não. Isso aí são as várias interpretações da pessoa de Jesus. Jesus não é um personagem que reúne pessoas na Terra Santa
liderados por um pregador, uma pregadora, batizando no Rio Jordão, ou perto de Tiberíades, ou no Monte das Bem-aventuranças, e ali este pregador, esta pregadora se diz ministro da palavra, escolhido por Deus, ungido por Deus. Não. Aí são interpretações da pessoa de Jesus, né? Aí são interpretações do seu ser e do seu agir, e isso se torna algo muito perigoso. Porque do dia que alguém diverge daquele pregador, daquela pregadora, sai, compra 50 cadeiras brancas e começa a sua nova grei, o seu rebanho. Também interpretação da pessoa de Jesus. Em nossa igreja católica, quando um fiel discorda do conteúdo da fé, ele é afastado da igreja. Ele não está mais em comunhão com a Santa Sé. Quando o sacerdote, teólogo, ministro da palavra, discorda do Santo Padre em gênero, número e grau, ele é automaticamente afastado da comunhão apostólica, por querer ensinar uma outra índole, uma outra figura, uma outra interpretação, digamos assim, uma regionalização de Jesus. Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. É preciso que nós tenhamos muito cuidado. Quem está pregando Jesus para nós e que fundamentos tem para isso? Quem está insinuando Jesus para a nossa família? E que condições tem para fazer isso? Ele é Deus, merece ser adorado no mundo inteiro e seu nome conhecido. O problema está na interpretação de sua pessoa e no objetivo de quem deseja lucrar com o nome de Jesus e concluir que esta pessoa, sim, é o ponto de referência de Cristo. Para nós, o ponto de referência de Cristo é a Santa Igreja, o Santo Padre, os cardeais, os bispos a ele unidos, os sacerdotes, os leigos, os fiéis batizados. A Igreja não tem duas faces de Jesus, duas doutrinas, dois evangelhos, duas interpretações, duas vertentes. O católico da China é igual ao católico de Salvador, na Bahia. O católico de Londres é igual ao católico na África. O católico aqui de Fortaleza, ele é igual ao católico da Alemanha, e assim sucessivamente. Nós não somos facções cristãs, nós não somos uma coxa de retalhos que o cristianismo paralelo formou. E agora um líder religioso prega que Jesus é isso e outro líder prega que Jesus é aquilo, mas vem um agora que apaga tudo isso e determina que Jesus é isso aqui agora. A Igreja Católica, ela é permanente no conceito de Jesus. Ela é permanente no conceito de Cristo. Ela não tem culpa que determinados filhos, não querendo ouvir sua voz, se desvirtuaram. Há 20 séculos a Igreja está anunciando Jesus Cristo. A Igreja não tem culpa que certos filhos revoltados ou desobedientes formem pequenos rebanhos e diga que aqui está Jesus. Daí vem a exortação de Jesus: cuidado com os falsos pastores. Eles virão em meu nome e enganarão a muitos. Por que a gente só pega na palavra de Deus o que a gente quer pegar? Por que a gente só usa na palavra de Deus o que a gente quer usar? Ora, se Jesus diz que muitos viriam em nome dele, ele está falando que são pessoas que não são do rebanho que ele deixou na terra. Ele está alertando que são pessoas que não fazem parte daquela igreja primeira. E como é que a gente desobedece assim claramente a Jesus? Como é que a gente só dá valor aos textos bíblicos que nós queremos ou queremos usar como lanças inflamadas de fogo contra a Santa Igreja Católica? Se Jesus diz que depois de mim virão outros, então eu tenho que ficar com o grupo que representa Jesus na história há 20 séculos. Eu tenho que permanecer com o grupo dos primeiros, digamos assim, a primeira tenda de Cedar, o primeiro acampamento cristológico.
Então não é só falar em Jesus, mas que Jesus? O de Nazaré? O filho de Maria? Que padeceu e morreu na cruz, e no terceiro dia ressuscitou e fundou uma igreja, e Pedro é seu representante, e depois de Pedro tem os seus continuadores até o dia de hoje. Então esse é o Jesus da Bíblia, esse é o Jesus do Evangelho. Não adianta alguém impor as mãos sobre a nossa cabeça e orar em nome de Jesus se não existe comunhão com a sua pessoa. Não existe um traço histórico de continuidade à sua missão. Não adianta alguém me batizar num tanque d'água perfumado com rosas, porque aquele batismo difere do que ele ensinou no tempo e no espaço. Jesus não é um ser de interpretação múltipla, pessoal, que se adeque ao que eu quero. Ele é o que está nos evangelhos e a igreja prega. Ponto final. Aqui e acolá aparece um teólogo mais animadinho, mas ele é logo sufocado pelo Espírito Santo e as suas razões caem por terra. Porque quer ensinar um Cristo que difere daquele que a igreja ensina. Nós nunca iremos a uma Santa Missa, a um momento de pregação. Nós nunca estaremos em um momento da igreja onde vai se ensinar que Jesus não é Deus, é apenas filho, é criatura como nós, é servo como nós, que não há nenhuma legenda que o faça filho de Deus. Aí não será mais a igreja católica, apostólica, romana. Essa história que Jesus te ama, Jesus te salva, só Jesus salva. Jesus salva na igreja dele, no povo dele. Aceita Jesus e tua vida está transformada. A pergunta que não quer calar: que Jesus se deve aceitar? Porque o de Nazaré a igreja vem aceitando há 20 séculos. E aí? Que Cristo é esse criado em laboratório, em teatro, em algazarra, numa mente bastante inteligente para tornar líder com seguidores mundiais, se usando do nome de Jesus, que este nome impregna a fé católica apostólica romana. Então, meus caros irmãos, não basta falar em Jesus, precisa saber que Jesus é esse. Quando alguém vier falar de Jesus com a Bíblia na mão, a primeira coisa que você deve perguntar: como surgiu a Bíblia? Qual foi o critério usado para o índice da Sagrada Escritura? Quem aprovou a Bíblia? O Novo Testamento? Por certo, essa pessoa não terá essa informação, porque os líderes não deixam saber, né? Basta perguntar. Antes que você abra a Bíblia, me diga uma coisa: quem decretou que isso é palavra de Deus? Você acredita que um não católico vai admitir? Foi a Igreja Católica nos seus sínodos. Por que você crê que Paulo escreveu isso? É tão engraçado a gente ver esses pregadores de televisão, não é? Hoje eu quero falar uma mensagem de Paulo. Quem disse que Paulo escreveu aquela carta? A Igreja Católica. E aí? Hoje eu quero pregar uma coisa importantíssima em Mateus. Quem disse que aquele evangelho foi Mateus que escreveu? A Igreja Católica. Nenhum deles tem coragem de admitir, lutam contra a Santa Igreja e estão usando um livro que pertence sim à Igreja Católica. Para o judeu, o que vale no Antigo Testamento são os 5 primeiros livros deuterocanônicos. Os outros livros são consultivos, ilustrativos, históricos, piedosos. O judeu não aceita o Novo Testamento, você sabe disso. Então, se o judeu não aceita o Novo Testamento, alguém aprovou o Novo Testamento. Alguém teve que dizer: aqui foi Mateus que escreveu, aqui foi Marcos, aqui Lucas e João, aqui essa carta de Paulo, essa de Pedro, de Tiago, essa carta de Tito, o Apocalipse. Quem disse que esses livros eram sagrados? Martinho Lutero? Jamais.
fez foi tirar, né? Tirou 5 livros da Bíblia, inclusive 6 livros, inclusive ainda tirou Mateus, tirou João, e anos depois os devolveu, mas também tirou Mateus e João. Então, meus irmãos, não basta falar que Jesus salva, precisamos saber quem é esse Jesus. É o seu Jesus, do seu grupo, da sua grei, ou é aquele que a Igreja Católica há 20 anos anuncia? As pessoas são livres, como diz o Padre Zezinho. Nós não podemos evitar que as pessoas procurem esses templos, essas salas de reuniões, mas a pergunta que não quer calar: que Cristo você está pregando? De quem descende essa doutrina? De que forma esse cristianismo chegou a você? Descende de quem? A sua grei, a sua comunidade religiosa. É muito importante isso, porque nunca como hoje o nome de Jesus tem sido usado à torto e à direito, como se diz aqui no Ceará. Não, não é só cantar um hinozinho da harpa, não é só uma cantora famosa fazendo gritos em louvores, não é só pregadores dando saltos mortais no púlpito para impressionar fiéis. É preciso que tenha uma identidade histórica, que vem galopando de Jesus até aqui. É preciso que haja uma ponte histórica até os tempos messiânicos, até os tempos em que Jesus viveu. E um cristão decente, não é? Ele deveria perguntar: peraí, cadê a igreja que Jesus fundou no Evangelho? Eu estou falando de cristão decente, né? Não é de cristão à toa. Cristão decente, ele devia parar e perguntar: Jesus fundou uma igreja, qual é? E aí a gente vai ver a lista das que existem e vamos ver seus fundadores e a época em que foram fundadas e não descendem de Jesus. Tem uns que dizem: não, realmente a Igreja Católica foi fundada por Jesus, mas lá pela Idade Média ela traiu. Jesus foi claro: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É promessa de Cristo, não é promessa de candidato às eleições. Então, a universalidade de Cristo tem um limite, a verdade sobre ele. A universalidade do nome da figura de Jesus tem um limite, a doutrina sobre ele. E a procedência de tal doutrina. E o sentido de tal doutrina. Quantos enganos bíblicos têm acontecido? Interpretações as mais loucas possíveis. Um dispensário de ideias sobre Jesus que tem atormentado cristãos que buscam Jesus na hora do desespero e há um corriqueiro chamamento: vem para cá que aqui está Jesus, mas agora ali também clama: ele está melhor aqui, e agora um outro grupo diz: não, mas ele está mais revelado aqui. E em nenhuma dessas, porque são todas a partir de Martinho Lutero. Bate Martinho Lutero e volta. Hoje eu quero falar para você: não aceite qualquer pregação sobre Jesus, até dentro da Igreja Católica. Preste atenção se a pessoa que está falando sobre Jesus, ele quer desnudar o verbo divino, humanizar e deixar de lado a divindade de Jesus. Preste atenção num curso que você for, pregação, palestra, congresso. Se o palestrante, mesmo católico, padre, freira, doutor, pós-doutor, está querendo colocar em você uma semente de dúvida sobre a origem de Cristo, sobre a sua existência, a sua deidade, a sua personalidade, seus dons, sua missão. Muito cuidado. E ouvirmos sempre a igreja que nos adverte e nos forma. O fato de Cristo ser uma figura universal, tanto que a história se determina sempre antes de Cristo e depois de Cristo, para falar de algum fato histórico, é o que divide a história, é o que marca a história, mas precisa saber de que Cristo se está falando. O nosso é o de Nazaré, que morreu na cruz, que teve Maria por mãe, que está na Eucaristia, fundou sua igreja.
eu não conseguiria estar numa igreja, entre aspas, que Jesus não fundou. Isso me inquietaria à noite, eu não dormiria. Porque eu estou num negócio que eu sei que não procede de Cristo. Eu estou dando a minha vida num negócio que eu sei que não procede de Cristo de forma nenhuma. Né? De repente você pode formar um fã-clube de Jesus, mas você nunca foi um show dele, né? Você nunca esteve diante dos escritos dos santos patriarcas, dos pais da igreja, das colunas da igreja. Você nunca os leu. Você nunca nem quis ler. Então você é um cristão entre aspas. E eu não queria ser um cristão entre aspas. É muito triste você ser um cristão entre aspas. Ou seja, você não é cristão. Você conhece a pessoa de Jesus, sua doutrina, seu evangelho, que são escritos públicos. Mas você não se pergunta quem foi que disse que esse livro foi Mateus que escreveu. Quem disse que foi Lucas? Então, quando você vai pesquisar, você vai descobrir que foi a Igreja Católica, você vai descobrir o concílio, o sínodo, o ano, quem foi o Papa da época. E aí, como é que você conseguirá estar lendo o Novo Testamento inteiro, todo ele traduzido por São Jerônimo e seus seguidores e os patriarcas, e você pertencer a um grupo que não é o grupo que descende de Jesus? Como é que fica a sua cabeça? É um pouco louco isso, né? Como é que eu vou estar num grupo que eu sei que Jesus não fundou? Ah, mas estou lá por amizade, estou lá porque dão cestas básicas, estou lá porque são muito bonitas as celebrações. Tudo bem, ninguém está impedindo isso. Você é livre, mas saiba de uma coisa, ele deixou um ponto de referência no mundo. Não é a pluralidade das doutrinas sobre a sua pessoa, mas é um conceito único de Cristo, que só quem possui é a Igreja Católica Apostólica Romana. Você escuta um teólogo cristão não católico e você escuta um teólogo cristão católico, a gente percebe a diferença enorme de verbalidade, de conhecimento profundo, de dados absolutos, de princípios estabelecidos, normativos, singulares. E o outro é acusação, mentiras, farsas, má interpretações de passagens bíblicas, desordem nos conteúdos, e acaba sendo que é um ódio contra a Igreja Católica apenas. Não quero ser católico, e é um direito seu, mas a verdade é uma só, a verdade não pode ser duas. Ou você matou alguém ou não matou, se for acusado. A verdade não pode ser duas. Então hoje eu deixo essa reflexão para nós. Que tanto Jesus são esses que estão sendo pregados? Que aclamações ruidosas são essas? Que multidões em marchas com o nome dele? Mas será que é o de Nazaré? Ou é aquele lá da Alemanha? Que começou lá na Alemanha. Só que antes dele ser anunciado na Alemanha, ele já tinha sido anunciado desde Nazaré. Então aquele Cristo criado na Alemanha, aquele Salvador criado por Martinho Lutero, ele não vale. Ele não é o de Nazaré. Ele é a criação pura de Lutero e João Calvino e seus sequazes, de Ellen G. White e seus companheiros. E tantos outros. Mas eu, se fosse você, me perguntaria, se eu estou com o Novo Testamento aqui pregando para as pessoas, e foi a Igreja Católica que disse que isso é a palavra de Deus, o que eu estou fazendo no outro grupo que não seja católico? É um caso a se pensar, né? E a Igreja Católica é tão mãe que nós chamamos os evangélicos ainda nossos irmãos separados, né? Nossos irmãos evangélicos. Tão mãe que a igreja é. Porque 80% dos evangélicos são ex-católicos, né? 10% nasceram na religião, 10% vieram de vários credos religiosos, até do ateísmo. Mas 80% são ex-católicos. Traíram sua mãe igreja.
e foram beber em outras fontes. E a igreja ainda nos manda chamar nossos irmãos evangélicos, ou em algumas situações, nossos irmãos separados. Quer dizer, houve uma rachadura do corpo místico de Cristo, mas a igreja continuou. Martinho Lutero pensava que iria acabar com a igreja de Jesus, e acabou com a própria vida. Conta a história que a sua mãe, na agonia, mandou chamá-lo às pressas, e a mãe de Lutero disse: meu filho, não me deixe morrer na agonia. Isso está na história dele. Qual é a verdadeira igreja de Cristo? E Lutero disse: mamãe, aquela que nós abandonamos. O próprio Martinho Lutero. Claro que os líderes vão negar, mas você precisa ler a vida de Lutero e ver quem é o autor, porque este é um episódio na vida dele. Então, caríssimos irmãos, hoje é para refletir. Eu quero seguir Jesus de Nazaré, o Cristo de Nazaré que nasceu em Belém. Eu não quero o Cristo alemão. Eu não quero o Cristo que surgiu na Alemanha, com Martinho Lutero. Eu quero Jesus de Nazaré. E se eu quero Jesus de Nazaré, eu não posso ficar com esse da Alemanha, porque esse da Alemanha é plágio. Esse da Alemanha é criação. Que Deus nos abençoe. Irmão Emanuel Maria, Comunidade Católica Cristo Dominus.